Olá, meus amados, que a graça e a benevolência do Senhor seja sempre nas nossas vidas. Uma vez mais, em torno da palavra de Deus, abramos na terceira carta do apóstolo João. João, ele é conhecido como apóstolo, mas como evangelista também. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, Deus o usou para escrever o Evangelho segundo João. Deus o usou para escrever a primeira, a segunda e a terceira carta de João e a revelação, o Apocalipse. João foi o único apóstolo que morreu velho, já adiantado em dias. Ele é chamado de o apóstolo do amor. E aqui nesta terceira carta, ele se dirige a um servo de Deus chamado Gaio e louva a Deus pela sua vida. Então, terceira carta a João, apenas um capítulo, diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que o Senhor se digne aplicar a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Queridos, eu quero chamar a atenção dos amados apenas para o versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Em outra tradução diz assim: acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós escolhemos como tema para a nossa meditação desta hora, alma próspera. Amado, você tem uma alma próspera? O desejo de Deus é que nós experimentemos isso, que nós tenhamos prosperidade, mas não apenas prosperidade material, é o que muitos estão buscando. Eu entendo que prosperidade material é consequência de uma vida com Deus. Você pode ter, a promessa de Deus não é riqueza, mas o Senhor diz que o necessário sempre nós vamos ter. E é um privilégio, é uma bênção ver Deus provendo a nossa vida, queridos. Esta semana mesmo o Senhor derramou uma bênção sobre a minha vida que eu coloquei diante dele uma necessidade, o pagamento do documento do meu veículo e que tinha algumas multas que nem mesmo eu sabia que existiam. E o valor era um valor que eu não tinha condição nenhuma de arcar. E meus irmãos, eu posso dar testemunho de que na hora certa Deus proveu através de um servo do Senhor, que eu quero de público agradecer a esta vida. Não vou citar o nome dele, já agradeci pessoalmente, mas louvo a Deus pela prosperidade da alma desse irmão. Então, é o desejo de Deus para todos nós, que nós tenhamos uma vida próspera. Era desejo do apóstolo João ver que os seus filhos também andavam de alma próspera. Amados, o que é ter uma alma próspera? É interessante que a definição da palavra prosperidade diz assim, que a definição de prosperidade é ter uma vida bem-sucedida, é ter uma vida de sucesso, é ter uma vida de bom resultado. Prosperar é ser bem-sucedido. E eu fico pensando que quantos são bem-sucedidos, materialmente falando, mas a sua alma está em frangalho, a sua alma está em fel de amargura. Quantas pessoas nutrem ressentimentos, sentimentos que estão destruindo e tornando suas vidas mais vazias. Não era
Assim é a vida de Gaio. Era alguém que diz a palavra de Deus que todos davam testemunho dele, que a própria verdade do Evangelho testificava que aquele homem andava com Deus e ele se tornou a alegria do seu pai na fé. Irmãos, quando nós crescemos espiritualmente, porque o sentido da palavra prosperidade na Bíblia é crescimento espiritual. Deus quer que nós a cada dia sejamos mais firmes e mais fortes espiritualmente, que a cada dia nós nos aproximemos dele, e quando nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos contemplar a sua grandeza, irmãos. Quando nós estamos de longe de alguma coisa, eu fico pensando que algumas vezes que viajei para fora de Itabuna, e viajando de ônibus, e eu ficava na minha mente, naquela época que ia para o Rio de Janeiro, São Paulo, de ônibus, eu ficava na minha mente somente aquela chegada ali da BR-101, quando você, de longe, você vê Itabuna, às vezes já pequena, e à medida que você vai se aproximando, ela vai se agigantando. Eu quero, sem fazer comparação mal em relação a Deus, é isso. Às vezes Deus parece tão distante e na verdade Ele não está distante, Ele está perto de cada um de nós, Ele quer estender a nossa mão, mas quando a nossa vida interior não anda bem, quando nós não estamos com a vida consagrada, nós nos distanciamos de Deus e Ele parece ter tão pequeno, as impossibilidades, as dificuldades se agigantam diante de nós, mas o que Deus quer é que você se aproxime dEle. Quando você se aproxima dEle, você vai ver quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão supridor Ele é, quão benévolo Ele é. Essa era a experiência que Gaio tinha na vida cristã. Ele tinha uma alma próspera. Meu querido, você tem uma alma próspera? O que é que tem impedido que a prosperidade invada o seu coração, invada a sua vida? O que é que você tem impedido de você andar verdadeiramente, sabe, uma vida que agrada a Deus, que alegra o coração de Deus? Quantas vezes nós temos tudo, irmãos? A palavra de Deus diz que o rei Uzias, abra comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15, veja o que diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 26, eu apenas quero ler esse texto para cada um de nós. 2 Crônicas, capítulo 26, já eu encontro meus amados. Olha o que diz a palavra do nosso Deus aqui. Precisamos chamar a atenção ao que a palavra de Deus nos diz. Precisamos ter atenção ao que as Escrituras nos dizem. Diz assim: fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. De quem se fala isso? Se fala do rei Uzias, que prosperou grandemente no seu reinado, que foi ajudado por Deus grandemente no seu reinado. Mas a Bíblia diz que num dado momento, Uzias permitiu que o orgulho entrasse em seu coração, permitiu que a vaidade entrasse no seu coração, e a Bíblia nos diz que antes do tempo ele morreu. Apesar de ser amado por tanta gente, porque não adianta, meus queridos, a gente ser bem visto pelo homem, quando a nossa vida está vazia interiormente e estamos longe de Deus. O profeta Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, faz referência à morte dele, porque foi um rei próspero, foi um rei amado, mas num dado momento da sua vida ele esqueceu que a prosperidade e a bênção vinha de Deus, que tudo que ele havia conquistado vinha de Deus. E quantas pessoas hoje perdem esta oportunidade,
de ter uma vida boa e abençoada. Deus abre uma oportunidade, elas entram por aquela oportunidade, e quando chegam ao apogeu do sucesso, se esquecem de Deus, valorizam mais os amigos, as pessoas, a posição social, e se esquecem daquele que o colocou naquele lugar. Gaio não era assim. Gaio era um homem que andava na verdade. Gaio era um homem que não apartava dos valores de Deus. E João diz: muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Eu fico perguntando, o Evangelho é a verdade, mas será que o Evangelho é uma verdade na minha vida? Será que eu pratico os ensinos da palavra de Deus? Assim era Gaio. Não era um homem teórico, era um homem que praticava as Escrituras. Meu irmão, você quer ter uma alma próspera? Ande com Deus. Quer ter uma alma próspera? Ande com pessoas que têm comunhão com Deus. Não se aparte das Escrituras. João, o apóstolo, diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O testemunho de Gaio era um contraponto ao testemunho de outra pessoa que João descreve aqui nesta tão pequena carta. Ele diz que Diótrefes não era assim. Diótrefes tinha uma alma que não era próspera. Tinha uma alma derrotada. Uma alma de alguém infeliz. E é por isso que João ele faz questão de revelar a vida de Gaio, porque Gaio andava na verdade. Meu irmão, andemos na verdade. Tenhamos uma alma próspera, que possamos permitir que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, mesmo que passemos por muitas dores, que nós entendamos que prosperidade é andar com Deus, na comunhão com Deus, que nós não entendamos que prosperidade é querer ficar rico, porque o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro, à riqueza, é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantas pessoas esqueceram da vivência com o Senhor e resolveram enricar, resolveram ser prósperos apenas materialmente. Nesse sentido, vale lembrar da oração de Agur, servo de Jeremias, quando ele diz: duas coisas peço ao Senhor, duas coisas te peço, não as me negue antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e te diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Provérbios 30, versículo 7 e versículo 9. Veja que Agur diz: Senhor, eu não quero nem mais nem menos, eu quero o necessário. Eu lembro que quando minha filha era pequena, eu sempre acompanhava ela quando ela assistia os seus desenhos. E ela gostava muito do desenho do Mowgli, o menino da selva, que ele é criado junto com os animais. E dentro daquela selva ele tem a ajuda do urso, ele tem a ajuda de alguns outros animais, mas tem um tigre que quer destruí-lo e tem uma serpente que quer enganá-lo. E a todo tempo o Mowgli vive nessa correria, nessa luta de se livrar do tigre e se livrar dos enganos da serpente. Então, a semelhança da vida de Mowgli, nós vivemos nessa selva deste mundo, e a serpente, que é Satanás, quer nos enganar, quer nos afastar da verdade, e
o tigre, o dragão que é Satanás, quer destruir a nossa vida, quer acabar com a nossa vida. Não permitamos que isso aconteça, irmãos. E nesse desenho do Mowgli, ele tinha uma musiquinha que ele dizia assim: eu digo necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso, nesta vida, eu vivo em paz. O necessário para a nossa vida, irmãos, é andar com Deus. O necessário para a nossa vida é não apartar da verdade. O necessário para a nossa vida é partilhar, comer o pão da vida, porque Jesus é o pão do céu que sacia a nossa sede, que sacia melhor a nossa fome. Ele é a água da vida que sacia a nossa sede. É Ele quem nos dá o necessário. Que você possa estar buscando essa prosperidade de alma. Que você possa estar buscando essa satisfação que vem de Deus. Que a sua alma seja uma alma próspera, para a glória de Deus. Deus te abençoe.